Pelo jornal informatizado do Centro-Oeste, a Gazeta completa 36 anos neste sábado, dia 23. Uma história marcada pelo pioneirismo, pela inovação e pelo compromisso com a informação de qualidade. E há mais de 3 décadas, o jornal faz parte da vida dos mato-grossenses e segue como referência do jornalismo em Mato Grosso. Em 1990 foi marcado no Brasil pelo início do governo Collor, o primeiro presidente eleito no país após 29 anos sem eleições diretas. Mais tarde, o chamado Plano Collor confiscava a poupança dos brasileiros. No mundo, Nelson Mandela era libertado após 27 anos de prisão e a reunificação da Alemanha coincidia com o fim da Guerra Fria e o lançamento do telescópio Hubble. Além da queda do Muro de Berlim e as transformações políticas, a imprensa também ampliava seu espaço no país. Em Cuiabá, em 23 de maio, nascia o jornal A Gazeta, o primeiro jornal diário a usar o sistema offset, que dava o fim ao linotipo. Terminava a era de chumbo das impressoras. Nascia também a redação e paginação informatizados. Saíam de cena as máquinas de datilografar e surgiam computadores e o sistema conhecido como DOS. A ideia era agilizar a produção do jornal impresso, que rapidamente caiu nas graças do leitor, com uma linguagem moderna, objetiva e crítica. Mas essa história começou com algumas dificuldades, a começar pela importação dos equipamentos, como relembra um dos sócios do empreendimento na época, arrojado, Antônio José Queiroz. Identificamos um equipamento que seria o mais adequado para nós nos Estados Unidos, um fabricante chamado News King, que fabricava uma rotativa chamada News King Province. E esse equipamento, no nosso entendimento na época, seria o estado da arte para implantar um jornal. E aí resolvemos comprar. A principal manchete da primeira edição, exposta no hall de entrada no prédio onde funciona o jornal nos dias atuais, revelava com exclusividade uma greve na Semat, atual concessionária de energia. Outro personagem da histórica primeira edição é o empresário Paulo Sério. Quando eu saí nessa reportagem, eu me senti o máximo, porque eu apareci no estado todo, ou talvez até fora de Mato Grosso, através do jornal A Gazeta. O jornalista Eduardo Risse, que anos mais tarde seria editor do jornal, participou da primeira edição como entrevistado. Fui convidado pelo jornal a dar um depoimento sobre a importância da leitura. Então foi muito interessante. Procurei estimular também, né, os leitores, especialmente os jovens, a ter esse contato com o jornal, né, o jornal impresso, que é um veículo diferenciado, né. O jornal impresso sempre foi uma referência de qualidade, né, de conteúdo com credibilidade, porque ali o que está escrito, está assinado e vai ficar para sempre. E o jornal mantém até hoje essa preocupação com a fidelidade aos fatos. O início da circulação da Gazeta provocou uma revolução no mercado dentro e fora das redações. A inauguração, a solenidade oficial foi lá no hotel Deville hoje, né? Eu não me lembro se o nome na época era esse. E de lá eu saí correndo e fui para o jornal novamente, porque era problema toda hora, né? E nos equipamentos novos, a Gazeta surgiu como uma revolução tecnológica, uma revolução na informática, né? Um jornal 100% informatizado. Então era pepino todo momento. Então eu amanheci o dia lá na Gazeta, mas eu acho que
o orgulho, a alegria, o prazer, recompensou tudo e não nos deixou nem sentir o sono de uma noite em claro. 4 décadas depois, o slogan da época, a notícia de frente, virou nome de programa de TV, mas continua vivo no imaginário coletivo da sociedade como um documento. Sobrevive às constantes mudanças e se moderniza na velocidade dos avanços tecnológicos. A Gazeta foi o 7º jornal com a redação informatizada do Brasil. Não é? No mesmo nível do Globo, do Jornal do Brasil, de Folha, não é? Que tinham redações informatizadas. A Gazeta se impôs no mercado de uma forma extraordinária, virou... Se não estava na Gazeta, não era notícia. É impressionante como a Gazeta ganhou o direito, né, de ser a grande referência de informação, de credibilidade da sociedade cuiabana, principalmente, e da sociedade mato-grossense. O publicitário Osmar Soares, da época Propaganda, relembra o lançamento da primeira edição e avalia a importância do jornal para o setor. A agência de propaganda pode ter toda a sua criatividade, né, todo um desempenho maravilhoso, mas se não houver um veículo que tenha penetração, que tenha credibilidade, principalmente, né, o trabalho da agência fica sem sentido. O publicitário destaca também a iniciativa pioneira do Prêmio Gazeta de Publicidade, que ele exibe com orgulho os que ganhou em sua galeria. Até hoje que foi contemplado com um prêmio da Gazeta, que a gente guarda com muito orgulho. Os deputados Júlio Campos e Wilson Santos também estavam na primeira edição de A Gazeta. Acredito que a imprensa escrita é que fica marcada para sempre. O que sai no jornal impresso nunca será esquecido. O jornal escrito é a grande bandeira da imprensa livre do Brasil. Ele influencia nas decisões dos políticos, ele influencia no comportamento dos executivos, do Poder Judiciário, e ele, acima de qualquer outra bandeira, defende a cidadania. Essa é a grande marca do Grupo Gazeta de Comunicação, que é o compromisso com o interesse da sociedade. A chegada do jornal A Gazeta foi uma notícia extraordinária para a cidadania mato-grossense. Passados 36 anos, os números dão uma ideia de quanto foi gasto de tempo profissionais, tinta para rodar as edições. Foram 12.782 edições, 256 mil fotos, 18 mil reportagens e mais de 4.500 entrevistados ao longo de todos esses anos. E na edição de hoje, você vai ler uma surpresa. Como será Cuiabá do futuro?